Bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, mais uma vez, Vitor, agradecer a sua participação, agradecer a sua disponibilidade para estar hoje aqui contribuindo com a gente, falando um pouco sobre essa cadeia produtiva que é tão importante para mim, enquanto cearense, para nós, quanto nordestinos e brasileiros, e que assume um papel extremamente importante dentro da nossa agricultura familiar também, Vitor. E antes da gente iniciar também, pessoal, deixar já registrado que essa live ela vai ficar armazenada tanto aqui como no blog da Caixa Cultura também, aqui no Instagram. E quem perdeu ou quem acabar precisando sair um pouco antes, não acompanhar a live toda, pode estar dando uma passadinha depois nos perfis e acompanhando o restante, ou reassistindo, né? Quem se sentir um pouco também na vontade de rever, de tentar dar uma estudada também em cima do que o Vitor vai conversar com a gente hoje. Então, vai estar disponível aí para a gente, tá bom? Então, Vitor, muito obrigado, meu amigo. Se quiser fazer suas considerações iniciais, fique à vontade. Ok, bom, inicialmente quero agradecer ao Cássio pelo convite, né, aí do blog Maísa Agro, para nós, do blog da Cajucultura e do canal da Cajucultura no YouTube. É uma satisfação muito grande poder estar interagindo com pessoas que estão militando no dia a dia nessa atividade tão nobre que é a agricultura, né? E, de início, queremos também felicitar aos trabalhadores pelo seu dia, principalmente aqueles que militam, que trabalham na agricultura, na pecuária, né? Que é uma atividade que não tem sábado nem domingo, porque, afinal de contas, a planta e o animal, eles comem e bebem todo dia, né? Então, os nossos votos aí de parabéns para todos os trabalhadores na agricultura brasileira. E, mais uma vez, Cássio, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar compartilhando conhecimentos, né? Debatendo, aprendendo, né? E para mim, né, Vitor, eu digo que eu sou consumidor, sou do conteúdo do blog da Cajucultura, do canal da Cajucultura, né? Eu digo que às vezes tem gente que para em casa e vai botar alguma coisa na televisão, né? Geralmente eu boto lá um videozinho de alguns materiais para assistir também. E o blog da Cajucultura é um dos que eu acompanho bastante, o canal da Cajucultura, na verdade, né? Na própria televisão de casa, eu acho muito bom, sabe? Sempre tem saído vídeos novos, sempre tem pautado assuntos muito interessantes, né? E até digo, até para a gente estar se atualizando, estar acompanhando, vendo se realmente está batendo tudo que a gente está constatando no campo. Eu sempre assisto, sempre acompanho o canal da Cajucultura e aqui o blog da Cajucultura também. E, Vitor, para a gente dar início à nossa discussão, eu ia pedir para você falar um pouco, né, de como a Cajucultura surgiu, de como ela entrou na sua vida, tanto enquanto pessoa como profissional, diante já dessa carga que você tem, dessa experiência imensa que você tem dentro dessa cadeia produtiva. Como ela chegou, como ela se aproximou e se mantém até hoje aí dentro de você enquanto profissional. Ok, Cássia. Essa é uma história bem interessante. Eu, assim, vou procurar resumir, porque, afinal de contas, o nosso tempo é curto no Instagram. Mas eu me graduei em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, né? E depois fiz um mestrado na área de nutrição de plantas em Lavras, Minas Gerais, na antiga Exal. E depois de andando por vários locais do Brasil, voltei para o Ceará, em 1992. Então, em 92 é onde começa a minha trajetória na cajucultura. Portanto, esse ano eu estou completando 3 décadas na cajucultura. E foi amor à primeira vista, né? Na realidade, eu ingressei na cajucultura por meio de um agrônomo chamado José Ismar Parente, que era pesquisador da Embrapa, e que tem uma história bem interessante, que o pai dele é considerado uma espécie de pai dos... Foi quem iniciou os trabalhos com o cajueiro não precoce, na década de 50 ainda. Então, assim, eu tive um padrinho muito forte para entrar
na cajucultura. E, como eu falei, foi amor à primeira vista, e desde então, já são 3 décadas, onde, durante esse tempo, eu misturei com outras atividades, mas sempre tendo a cajucultura como, assim, uma bandeira maior, até hoje. Que massa, viu, Vitor? Entendi. O padrinho ajuda muito, viu? Padrinho Aquele ajuda muito. foco, né? Eu sou apaixonado pela agricultura familiar, mas eu digo, eu tenho um padrinho da laranja de Russas, né? Que é o Dr. Orlando Passos. Esse é forte, esse padrinho é forte. É foda. Aí sempre que eu vejo ele, eu digo, eu me reapaixono, sabe? Porque sempre que a gente conversa, sempre que a gente tá junto, renova aquele amor, né? Eu acredito que com você deve ter sido da mesma forma. Vitor, e nessa vivência, né, como você já citou, eu acredito que é um ponto de transição dentro da nossa cajucultura, que são os clones, né, os materiais de caju não precoce. Mas se eu pensar, por exemplo, em tudo que você já presenciou e como essa cadeia ela se desenvolve desde as últimas décadas, quais seriam, por exemplo, os principais desafios que essa cadeia atravessou, que ela está atravessando hoje, e onde a gente pode, por exemplo, enxergar os principais potenciais quando a gente pensa em pequena escala, em larga escala, esses pequenos agricultores, por exemplo, como no caso da agricultura familiar. Essa é uma questão assim, bastante discutida, né? Assim, eu vejo como desafios na cadeia, né? E se nós olharmos bem a fundo, a cadeia produtiva da cajucultura ela é composta basicamente pela agricultura familiar, né? Hoje, se nós olharmos Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, que respondem os 3 juntos por cerca de 90%, 89% da produção nacional de castanha, hoje, originam-se desses 3 estados. E nesses 3 estados predomina a cajucultura familiar, né? Então, o grande desafio, um dos grandes desafios que eu vejo hoje para a cadeia como um todo, primeiro, é a questão da organização. Essa é uma cadeia bastante desorganizada, onde o setor produtivo não fala com o processamento não fala com o consumo, eu digo, fala assim, no sentido da comunicação. Essa comunicação ela praticamente inexiste. Então, aí entra aquela questão da relação ganha-perde, né? Ao invés de ser uma relação ganha-ganha. Então, esse é um dos grandes desafios, é a organização, organizar. Assim, esse, ao meu ver, é a base de tudo, é um dos grandes desafios, né? Isso, de certo modo, tem contribuído para que, ao longo dos anos, a gente venha perdendo um pouco da competitividade que já tivemos em décadas passadas em relação a outros países produtores, né? Nós não podemos esquecer que a castanha de caju é uma commodity, né? Produzida por vários países no mundo. Uma boa parte da nossa produção ainda vai para o exterior. Mais de 50% do que é produzido, do que é processado, melhor dizendo, no Brasil, vai para o exterior. O mercado doméstico tem crescido bastante, né? Mas nós temos o desafio, inclusive, de conquistar mais espaço, né? Por meio de vários apelos, que depois eu posso falar com em mais detalhes, né? Mas, assim, procurando responder ainda a sua pergunta. Assim, desafios. Então, esse é um deles, a questão da organização da cadeia. Um outro ponto que eu vejo assim como limitante que também impactando na nossa produtividade, que é baixíssima, é a questão da assistência técnica. Infelizmente, nós não temos a assistência técnica suficiente, né, para atender todo o universo da cajucultura, né? E aí é onde, inclusive, eu acho que cada vez mais a importância da assistência técnica privada. E os pequenos cajucultores, por meio de se organizando, eles podem contratar essa assistência técnica, né? Uma coisa é eu contratar um consultor
para dar uma assistência técnica para um, mas se eu tenho um grupo de 10, de 15, de 20 cajucultores, eles podem se unir e ter essa assistência técnica. Então, esse é um ponto super, super importante. Eu participo de vários grupos de WhatsApp voltados para a cajucultura e eu sinto isso pelas perguntas que são colocadas. Então, falta muita assistência técnica. E eu estou falando desses 3 principais estados, mas a cajucultura está migrando para outras regiões. Nas outras regiões não é diferente, né? Nós temos hoje caju no Mato Grosso, na Bahia, no Maranhão, no Pará, em Roraima. Quer dizer, a cajucultura ela está assim, vivendo uma nova, eu diria, uma nova geografia, vamos dizer assim. Né? Está saindo desses 3 principais polos, que ainda respondem por 89% da produção. Então, organização da cadeia, questão de assistência técnica, política de preço. Esse é um outro desafio que eu considero assim, super, super importante. Por exemplo, nesse momento agora, quem tem castanha consegue vender até por R$8 o quilo. Mas a gente sabe muito bem que esse preço está assim porque não tem castanha. Né? Inclusive, o Brasil voltou a importar matéria-prima. Né? O ano passado, a safra brasileira foi de apenas 110 mil toneladas. Para você ter ideia, isso representa 1/10 do que a Costa do Marfim produziu ano passado. Foi mais de 1 milhão de toneladas de castanha. Então, esses são desafios que nós precisamos enfrentar. Né? A questão da política de preço ela é super importante e que já vem sendo praticada por outros países africanos. Você tem um ponto de partida, estabelece como se fosse eu não diria preço mínimo, mas a partir daquilo o produtor ele tem uma base, né, para poder se programar. Então, esses são desafios. Né? Eu não sei se eu estou me alongando muito na resposta. Não, tá não, Victor. Né? Pode ficar à vontade, viu? Só exemplo, por causa disso, realmente, de ter uma segurança no preço, né? Exatamente, uma segurança no preço. E, assim, esses são poderia citar muitos mais, mas, assim, a questão da organização, dessa política de preço, da assistência técnica, né? Eu considero, assim, como pontos importantes. Assim, em termos de potencial, nós temos um potencial enorme. Né? Primeiro, a questão do nosso mercado. Nós temos, se nós considerarmos estados como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, são verdadeiros países dentro do Brasil em termos de consumo. Né? Então, hoje, cerca de 40% do que é processado já fica aqui. Da amêndoa. Estou falando só em termos de amêndoa. No passado, mais de 90% era exportado. Quer dizer, houve isso eu estou falando na década de 90, houve um crescimento assim, expressivo na castanha de caju. Aí, se nós pensarmos no pedúnculo, que ainda está caminhando lentamente, mas tem futuro, né, em cima dos vários coprodutos que são processados. Então, o potencial é muito grande. Agora, precisamos avançar nessas questões, né, que eu mencionei. Vitor, e a gente compartilha alguns grupos, né? Eu não participo de tantos quanto você, mas em um a gente compartilha, que até aquele grupo que o pessoal da Embrapa também compartilhou, para quem quisesse comprar mudas, né? Que é o mercado da cajucultura. E a gente observa, e até digo assim, a gente percebe o nível de, digamos, de falta, da carência, por exemplo, da assistência técnica, muitas vezes nas perguntas, como você disse, né? A gente percebe que às vezes são perguntas presas digamos, a que produto usar, às vezes já numa situação em que principalmente em pragas e doenças, em que a praga já se alastrou no momento inadequado. Então, a gente observa que às vezes falta aquele olhar, falta aquela pessoa, digamos assim, para somar realmente com o cajucultor e tentar, de certa forma, auxiliar ele, tanto na identificação, como no manejo, como nesse processo de pensar a cajucultura como negócio, né? Eu gosto muito em vídeos quando você fala que cajucultura tem que dar dinheiro. Cajucultura é uma atividade que tem que gerar renda. Então, a gente observa que ainda há muito essa questão do amadorismo, nesse sentido
informação, dessa carência, dessa escassez. E aí eu acho que é onde a gente hoje, eu acho muito interessante a retomada dos eventos, inclusive porque é uma forma realmente de tentar trazer, por exemplo, simpósios sobre cajucultura, tentar trazer encontro de cajucultores e, de certa forma, trabalhar pontualmente também essas informações, né, Vitor? Porque muitas vezes também, eu até digo, o canal da cajucultura, ele funciona como um meio de informação. Eu digo, é muito bom porque muitas vezes o cajucultor está com uma dificuldade, ele está com uma dúvida, por exemplo, sobre o manejo, como um dos últimos vídeos que você postou com relação ao índio, né? Então, se ele está com dificuldade, ele vai lá, ele assiste o vídeo, já consegue, de certa forma, absorver aquela informação, né? Só que muitos agricultores, e aí eu até digo, isso me dói bastante, ainda não tem sequer acesso à internet. Ainda não tem esse acesso à tecnologia. Às vezes até tem o celular, mas não tem a familiaridade de estar buscando a informação, de saber onde procurar. Então, até isso também, de utilizar esses meios digitais para a gente tentar, de certa forma, chegar até eles, é uma ferramenta extremamente importante, sabe? Vitor, e aproveitando também, dentro do que você falou, será que a gente pode considerar, ou será que a questão do consumo, por exemplo, de caju, seja do pendúnculo, seja da amêndoa, para o brasileiro hoje, será que o consumo ele pode ser considerado como um potencial ou como um desafio? Se a gente pensar que o consumo ele poderia crescer um pouco mais, a gente tem subprodutos, eu gostei muito de uma discussão recente com relação à cajuína, né? Ou seja, a gente pensar em consumir, em ampliar o consumo de cajuína. Será que a gente, pensando nos subprodutos que o cajueiro dá para a gente, será que a gente tem margem para a gente tentar crescer um pouco mais, nesse sentido de atingir, de aumentar o mercado consumidor? Eu penso que sim, Cássio. Assim, como eu falei ainda há pouco, nós temos um mercado consumidor assim, a desbravar imenso, né? A cajuína, ela praticamente está engateando lá no sul, sudeste, mas é um produto que tem comercial. Agora, eu sempre eu provoco as pessoas que defendem a questão da cajuína, que mesmo entre nós, é o seguinte, até outro dia eu coloquei um cartazinho aqui, lá eu coloco uma mensagem, incentiva o consumo da cajuína, mas só toma refrigerantes poca-bucho. Porque, de fato, assim, o que eu provoco é o seguinte, assim, você vai numa mesa de aniversário, você vê lá um litrão da Coca-Cola, da Fanta, nada contra a Coca-Cola, nada contra a Fanta, né? Mas você não vê lá 1 litro de cajuína, né? Se você abre a geladeira de qualquer pessoa, raramente você vai encontrar uma garrafa de cajuína, né? Então você toma a cajuína esporadicamente. Então o nosso consumo ainda é muito baixo. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o exemplo. Se nós queremos que os outros consumam cajuína, nós que produzimos vamos consumir. Não é verdade? Então, mas é uma bebida que ela tem um apelo muito forte, principalmente do ponto de vista nutricional, né? Se você pensar que é um produto que não tem aditivo, não tem conservante, né? Quando você compara com qualquer refrigerante, né? Inclusive aquele refrigerante de caju, né? Que batizam de cajuína, que não tem nada de cajuína, né? Que é o que? É gás, é água, tem lá um conservante e tal, e 5%, se tiver no máximo, de suco de caju. É diferente da cajuína, que é 100% de suco de caju, tem vitamina C, toda essa história. Então, o apelo é muito forte, né? Talvez nós ainda não tenhamos tido a competência suficiente para explorar isso, né? Para vender isso, né? Principalmente para os grandes centros consumidores, né? Existe já um trabalho, como falei, mas ele ainda está engateando. Existem algumas marcas bem interessantes, existem algumas pessoas, alguns empreendedores que estão fazendo um trabalho assim de formiguinha em São Paulo, principalmente, né? Eu sempre estou falando de São Paulo, porque São Paulo é um outro país, né? Dentro do Brasil, né? Que tem um potencial de consumo enorme. E a gente está falando só da cajuína, né? Mas você tem outros coprodutos aí. Você vê a jaca na Ásia, a carne de jaca tem um mercado fabuloso. E por que nós não exploramos isso também, né?
assim, aqui no Brasil e até pensando lá fora. Então, quer dizer, o cajueiro, ele oferece assim, inúmeras possibilidades. O céu é o limite quando se fala nos coprodutos do caju. Né? A gente geralmente fala só na amêndoa, porque, na realidade, é o que hoje gera divisa da castanha, a amêndoa e o caju em segundo plano, terceiro. Mas o LCC também, quer dizer, o cajueiro ele é uma dádiva dos céus em termos de gerar coprodutos, em termos de possibilidade de agregação de valor. Agora, nós temos que, talvez, exercitar mais a criatividade e partir para cima e aproveitar. E acreditar, né? Eu digo acreditar realmente, né? E acreditar. Acreditar, abraçar e carregar junto consigo. Como você disse, é algo que é nosso, é algo que, até recentemente, numa discussão, conversando com um produtor, ele não é cajucultor, mas a gente falando sobre a questão dele poder começar uma área com caju, e uma discussão que a gente trouxe foi essa questão, por exemplo, do cajueiro ser uma fruta com centro de origem no Brasil, um fruto nordestino nosso, né? E os maiores produtores estarem, por exemplo, na Ásia, Então a gente ficou assim, como é que pode, né? O caju ele saiu daqui, a gente vê isso acontecer com outras frutas que hoje o Brasil é produtor, ocupa posições de destaque, mas o caju, eu digo, aquele dever de casa que a gente deixou de fazer. A gente diz assim, aquilo que é nosso, que a gente é uma cultura que está adaptada, está inserida tanto na nossa cultura como está inserida nos nossos territórios, e que a gente podia explorar bem mais. Então, conversando com ele, eu digo, não, então vamos acreditar que daqui a pouco a gente está subindo nessa escada aí para ir passando por eles. É porque a gente observa que tem uma distância um pouco grande para a gente chegar, mas se Deus quiser, a gente vai ocupando esse espaço também. Assim, vamos chegar. Vitor, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou só fazer um registro, viu? Porque a gente fala sobre padrinhos, né? Aí o Tertulino já falou aqui, que disse que você é o padrinho dele, você é essa força de motivação para o Tertulino, viu? Então, muito bacana. Esse aí é um orgulho que eu tenho, né? Na realidade, ele cresceu graças a ele mesmo. Esse aí é um exemplo de produtor ali na região de Severiano Melo, um agrônomo de Mocheira. Alguns anos atrás, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? E esse é um viverista de mão cheia, muda de excelente qualidade e produtor também, primeiro. Aliás, né? Rio Grande hoje. Na Elcio Mello, na Jara, turma boa. Vitor, e se eu pensar, por exemplo, na cajucultura, que hoje, eu digo, a gente consegue hoje talvez dividir, eu acho que talvez dividir não seja mais adequado, mas hoje a gente consegue separar em um lado, por exemplo, a cajucultura mais tecnificada, com irrigação, e do outro lado a agricultura, digamos, a cajucultura de certa forma é um pouco mais extensiva ainda, naquele sentido de que áreas mais antigas, cajueiro gigante, sem irrigação, sequeiro. Se eu pensar tanto na cajucultura irrigada como na cajucultura de sequeiro, Vitor, você acha que é possível o agricultor, o cajucultor, ele obter renda tanto em um sistema como no outro? Sim. Agora, a questão da irrigação, ela vai depender muito da região onde você está instalado, né? E também da finalidade da sua exploração, né? O cajueiro ele responde algumas variedades, como por exemplo o CCP09, ele responde muito bem à irrigação. Eu mesmo tive a oportunidade de desenvolver trabalhos na região, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, utilizando irrigação localizada e com produtividades assim impensáveis, né? Só que, como eu falei, depende das condições da região onde você está instalado. Então, essa região, ela chovia em torno de 600 milímetros por ano, bastante concentrado. Então, se você você pretende irrigar numa região que chove
em torno de 900, 1.000 milímetros, distribuído em 4, 5 meses, então você tem que pensar, e talvez seria uma irrigação suplementar, e também vai depender da exploração, como eu falei. Em Petrolina, por exemplo, a boa parte, se não a totalidade da exploração do cajueiro é feito sob condições de irrigação localizada, por gotejamento, né? E com bons resultados, né? Mas as condições de Petrolina, por exemplo, semiárido bem típico, né? Chove pouco e com assim, bastante concentração de tempo de chuva. Então, e a finalidade deles lá é basicamente caju de mesa, né? Mas, assim, do ponto de vista econômico, é interessante fazer primeiro uma avaliação, né, das condições de clima, né, e de solo também, né? E dependendo dessas condições, é econômico, sim, porque produtividades se consegue bem elevadas. Que ótimo mesmo. E aí, por exemplo, Vitor, como você disse, né, a gente tem visto, por exemplo, uma tendência ao uso do gotejamento, mas não existe, por exemplo, restrição quanto ao uso, por exemplo, também da micro, né? A gente só não tem visto, por exemplo, até vi um dia um vídeo na internet de um senhor que ele utilizava a aspersão convencional. Eu acho que talvez o pomadeiro estava com um ano e pouco. E eu disse, eu acho que foi um negócio mais fora, assim, do padrão que eu tinha visto. Apesar da gente ver fruteira hoje debaixo até de pivô, né? Mas eu acredito que a nossa tendência é o uso da água de forma localizada, sistema de irrigação um pouco mais localizada, né, Vitor? Até porque, por exemplo, eu fiz trabalhos com irrigação localizada, utilizando gotejamento e microaspersão. Eu tive problemas com microaspersão por conta do microaspersor. O jato da água batia no caule e, com a constância, nós começamos a ter problema no caule de apodrecimento, no caule de plantas já adultas, né? Até tivemos problema com a própria resinose, né? Aquilo foi chegando no ponto que foi assim, uma janela de oportunidade para o Lasiodiploide, né, que é o fungo, o agente causal dessa doença, se instalar. Já no gotejamento, não. Você está dependendo da vazão do gotejador, né? Você trabalhando com gotejador, você pode distribuir esses gotejadores, 2 ou 3 ou 4 gotejadores, né? Por planta, dependendo da vazão de cada um, evidentemente. Mas, e se você tiver um sistema eficiente de filtragem e água de boa qualidade, é para você, inclusive, fazer fertirrigação, né? Então, mas aspersão convencional, nem pensar. Não, até diz, olhei assim, né? O cara olha um pouco sem graça, até porque a gente pensa muito na questão das doenças foliares, doenças que acometem, como antracnose, então a gente fica muito assim, né? Resinose, a própria desculpa, a orrídea. Isso, eu fiquei só olhando assim, acho que tá meio fora dos conformes. Mas eu até disse, depois eu vou até salvar, procurar novamente salvar, até para guardar como a título de aula, às vezes, até para poder ter uma noção também. Vitor, e dentro dos nossos comentários, uma pessoa até falou, né, porque a gente fala da cajucultura, e até por conta dessa falta de assistência, às vezes da falta de informação, ela acaba, digamos, esbarrando muitas vezes nas doenças que a gente falou, em algumas pragas que têm assumido grande importância, e aí o colega do bate-papo citou a mosca branca, né? E aí eu pego um pouco também o exemplo lá de Alto Santo, que é onde eu estou ministrando um curso de agricultura familiar, através do Pronatec, e lá basicamente é cajucultura e apicultura, um pouco de pecuária de sequeiro. E a gente observa, por exemplo, que o maior problema deles hoje é mosca branca. Conseguir trabalhar a mosca branca, sendo que ela já, de certa forma, já ocupou uma grande área, né? E aí a gente tem que começar a debater. Devagarzinho isso aí diz assim, a gente vai resolver. Mas não é um dia, não é uma semana, então isso é um processo contínuo que a gente vai todo dia toda semana, todo mês, dar uma bordoadazinha lá na mosca branca, tentar reduzir a população até chegar.
hoje, Vitor, se a gente pensar nesses doenças e pragas que acometem a cajucultura, eu posso pensar que eu tanto posso trabalhar elas de maneira convencional, como orgânica, ou você enxerga que poderia haver algum tipo de limitação dentro desses, digamos, gargalos que a gente possui também do ponto de vista fitossanitário? Essa é uma boa pergunta, Cássio. Hoje, assim, eu considero que nós, em termos de pragas, nós temos alguns vilões novos que não tínhamos há cerca de 5 anos atrás, né? Uma dessas pragas é a cochonilha rosada, né? Principalmente em algumas regiões aqui litorâneas aqui do Ceará, que é de onde eu estou falando, é um problema sério, assim, a dificuldade do controle, até pelo mecanismo de proteção que a cochonilha tem, né? Em função de uma camada cerosa que reveste. Então, é difícil você trabalhar o controle. Existem produtos que podem controlar. Então, esse é um dos problemas, né, hoje. Você citou a mosca branca. Também é outra questão. E, assim, o que nós temos observado ao longo dos anos é que a mosca branca ela não é nova, não é uma praga nova, né? E que, na grande maioria, tem origem nos cajueiros gigantes. É muito comum você ver, por exemplo, agora, há cerca de uns 15, 20 dias, no Rio Grande do Norte, na zona rural de Mossoró, eu visitei alguns pomares e o que a gente observa, você tem um pomar de cajueiro anão e ainda tem remanescente plantas de cajueiro gigante. E você vê que eles estão todos atacados por mosca branca. E a mosca branca, nós sabemos que é uma praga que ataca em reboleiro, né? Então, primeiro você vê uma planta lá no meio do nada, ela surge lá, e ela começa a irradiar, né? Então, no caso da mosca branca, até fugindo um pouquinho da pergunta, mas já que você falou, vou aproveitar a oportunidade. O monitoramento é fundamental, porque se você controla aquela primeira planta, eu falei que ela ocorre em reboleira, mas se você se propague para o restante do pomar, né? Então, voltando ao que eu estava falando da mosca branca, no caso de plantas adultas, de plantas gigantes, cajueiro comum, né? Aqui no Ceará, só para você ter ideia, para quem está nos assistindo, hoje nós temos 271 mil hectares plantados com cajueiro. 271 mil. Dos quais 176 mil ainda são de plantas de cajueiro gigante. Apenas 94 mil hectares são plantados com cajueiro comum, aliás, com cajueiro anão, no estado do Ceará, né? E, então, eu considero que essas plantas de cajueiro gigante, na grande maioria, ainda elas são verdadeiros santuários de pragas e doenças. Assim, e quando eu falo esses números, né, é um número bem... Quando a gente olha a produção oriunda dessas duas áreas, o cajueiro anão, apesar de responder por apenas 35%, aliás, responder por apenas 35% da área, ele responde por 62% da produção, né? Então, esse é o outro desafio que nós temos. É substituir essas áreas de cajueiro gigante por cajueiro anão. Até como disse, para mim é um ponto de transição. Eu acho que eu terminei desviando um pouco a resposta. Não, tá tranquilo, viu, Vitor? Tem isso não. Mas é o que você disse, Vitor. A gente tem um ponto de transição, né? Até digo a você que quando a gente pensa
Em cajucultura, hoje a gente consegue separar uma cajucultura tecnificada, com mudas enxertadas, sistema de irrigação, manejo de pragas, e tem essa cajucultura que eu até digo um pouco artesanal, extensiva, né? E aí essa cajucultura extensiva, como você disse, e o caso dos meninos lá do assentamento, por exemplo, do assentamento Ipanema, o turma dedicada aí, como eu digo, a gente vai transformar, se Deus quiser, a cajucultura lá. Mas é cajucultura extensiva. Então, muitas vezes, até digo, é de difícil manejo. Eu falo conversando com eles recentes, mas não é só uma coisa, né, para controlar. Não é só colocar no grupo perguntando, por exemplo, a dosagem que eu preciso aplicar do produto. Não. É algo que é um pouco mais complexo, né, Vitor? Como você disse, não é uma praga só. Digamos, a mosca branca hoje, para quem está na cajucultura extensiva, é um problema. Até um colega colocou também, dentro aqui do bate-papo, colocando isso, lá da região também ali do Rio Grande do Norte, o colega Potiguar, falando que na região dele também, por ser extensivo, a cajucultura basicamente cedeu para a mosca branca. Só que a gente diz, quando a gente consegue lidar bem com a mosca branca, monitorar ela no início, aí a gente tem que tomar cuidado com a bronca das pontas, com a traça das castanhas, tem que começar a olhar um pouco mais para, né? A gente diz, a gente supera um, mas tem outro na sequência, então é por isso que é muito importante a informação e esse processo contínuo de avançar, de tentar tecnificar, sabe? E uma ferramenta, e aí eu deixo até a dica, eu acho que está na época de cadastramento do pedido de mudas da Emates, né? Então, pessoal, quem é agricultor, aqui, principalmente cearense, quem tiver aí com intenção de ano que vem fazer um plantio em plantar área de caju, procura a Secretaria Municipal por volta aí já dessa semana, tenta ver se está ainda no período de cadastramento, do pedido de mudas, e já tenta fazer uma solicitação de mudas aí de caju para o ano que vem, né? Porque aí sim você vai receber uma muda, como eu digo, enxertada, aí eu digo, eu tenho meus preferidos, né? Eu digo, esse ano eu vi CCP 76, CCP 51, então são cajus que eu considero de excelente, eu adoro o 51. Então, é uma alternativa também você procurar. Às vezes o agricultor até diz, vê as mudas quando chega, né? Mas esse processo começa bem antes, começa agora. Então, se você está participando da live e é cearense aí, já tenta procurar a Secretaria Municipal da sua cidade também. Creio que no Rio Grande do Norte também deve ter algo similar. Então, é sempre importante também procurar. Vitor, e dando continuidade, pensando um pouco só nessa questão também das pragas, com relação ao índio, né, se propaga há muito tempo, por exemplo, o uso do leite. Betiol, o professor Wagner Betiol falou durante muito tempo sobre o uso, por exemplo, do leite cru para controlar o índio em algumas culturas. Você acha que a gente pode pensar, por exemplo, que esse insumo seria um insumo que o agricultor pode usar em algum momento, testar, ou trabalhar com produtos, digamos, de certa forma, um pouco mais eficientes, ou como ele poderia estar trabalhando nesse sentido para manejo com relação, fora o manejo cultural, que insumos ele poderia estar utilizando, Victor, assim, você imagina? Com relação à questão do leite, eu já vi trabalhos de controle em OI de hortaliças, né? E a espécie, ela é diferente da espécie que ataca, a espécie do fungo, do agente causal, é diferente da que ataca o cajueiro, né? Então, não existe, até onde eu sei, trabalhos de pesquisa com o uso do leite. Mas tudo é válido em agricultura, né? A gente sabe que o cajueiro, por ser uma planta denominada de minor crop, ela tem um número muito pequeno de produtos registrados para o controle de pragas e doenças junto ao Ministério da Agricultura, né? Hoje, esse total é inferior a 30 produtos, se considerarmos fungicida, inseticida e regulador de crescimento. Então, com relação ao ídio, existem produtos registrados para outras culturas que as pessoas utilizam para o cajueiro, né? E com sucesso. Agora, do ponto de vista de produtos alternativos, eu até então desconheço. Mas aqui eu queria aproveitar o seguinte. Tem uma coisa que tem uma praga cultural que eu considero como a mãe de todos os remédios para pragas e doenças, que chama-se poda, né? Com a poda,
anual, a poda de limpeza que se faz e que muita gente não dá muito valor, você consegue diminuir bastante a incidência de pragas e doenças. Praga como, por exemplo, broca das pontas e traça das castanhas, você consegue diminuir assim fortemente. Eu digo isso por experiência própria, né? Porque muita gente, o que acontece? Você terminou a safra, a única coisa que você faz é uma limpeza embaixo da planta, tal, faz às vezes uma calagem, uma adubação, quando muito, e para por aí. Mas a questão da poda de limpeza ela é fundamental. Por que é fundamental? Porque o cajueiro ele não produz no ramo da estação passada, ele só produz no ramo do ano. E quando você poda, o que acontece? Você está estimulando a planta a emitir novos ramos, novas brotações, né? Então, aquela história, quanto mais cabra, mais cabrito, quanto mais ramos, mais inflorescência e mais maturi, mais caju você vai ter no futuro. Então, esse é um ponto fundamental. O ano passado, por exemplo, na safra passada, com a prática da poda, eu consegui diminuir numa área, não vou especificar o nome aqui, mas assim, praticamente quase 100% de traça das castanhas. Que na safra anterior de 2020, ela veio com todo o gás. Então, com a simples poda de limpeza, nós conseguimos diminuir, reduzir praticamente a zero a questão da traça das castanhas. Agora, quando não se faz essa poda aí, sim. E outra coisa, antes de se optar por qualquer intervenção, do ponto de vista químico, é a questão do monitoramento, né? Eu dei o exemplo ainda há pouco aqui da mosca branca, né? Quando você faz o monitoramento, você tem uma área de 10 hectares, eu sempre falo o seguinte, se você tem uma área de 10 hectares, você as plantas já têm a obrigação de lhe cumprimentar quando você passa por elas, né? Porque a questão da inspeção diária, de você ver o que está acontecendo ali, porque o olho do dono é que engorda o rebanho. Se você não anda dentro da sua área, você não vai ver o que está acontecendo. De repente, quando você chega, por exemplo, mosca branca, ela se propaga com rapidez imensa. Ela ocorre reboleira, mas a rapidez com que ela se propaga, se você passa de um mês sem andar dentro da sua área, aí é difícil contar. Aí você tem que entrar com veneno, né? E o processo de ocupação da mosca branca ela é muito característico, né, Vitor? Como você disse. Ela tem uma tendência, por exemplo, a não se espalhar por pouco. Ela chega, ocupa, depois vai migrando, né? Então, até como é comum você ver, por exemplo, uma planta de cajueiro, quando ela está severamente atacada, às vezes está ela ali branca, parecendo que recebeu uma chuva de neve, e você olha do lado, às vezes, ainda nem iniciou o processo, às vezes, de colonização. Você olha, elas estão ali firmes, né? Às vezes já até tem mosca branca, mas você consegue já diferenciar aquelas que já estão mais severas do meio das outras, né? E é muito importante identificar esse início, é onde a gente bate. Aí adorei demais você falar sobre a poda, porque era aí onde eu queria chegar, sabe, Vitor? Porque muitas vezes o pensamento vem em aplicar alguma coisa depois, que já está... E aí surge muito essa questão de que tentar trazer aquilo que já está na outra cultura, e às vezes o agente causal é diferente, para tentar utilizar aqui. E essa é uma pergunta que me é muito feita, sobre a questão do leite, sabe? Se o leite controla, se diminui, eu até digo, rapaz, eu não vejo como piorar, né? Mas, como digo, a gente tem ferramentas que funcionam bem melhor. E eu acho que a poda, você foi em cheio, Vitor, assim, casou demais com o que eu também estava pensando. E aí, Vitor, eu tenho duas perguntas já nesse sentido das pragas, né? Um colega perguntou, eu vou tentar puxar aqui o nome só para poder fazer jus ao colega, mas eu acho que foi o Wilton, perguntou quais as principais pragas e doenças a nível de cajucultura a nível nacional. E a Elvirene perguntou, por exemplo, pensando na mosca branca, qual o predador mais comum, ou qual o predador da mosca branca a gente pode encontrar nas áreas de cajucultura? Poderia só repetir a primeira pergunta? A primeira seria as pragas. Tá. Isso. Tá. Bom, em termos de praga,
existem catalogados, existem associados ao cajueiro mais de 100 pragas, né? Na África, isso é muito maior, né? Eu já li trabalhos que esse número chega a cerca de 600, uma coisa, né? Mas nós temos, assim, aqui no Brasil, as pragas que nós consideramos de nível de dano econômico, né? Aquelas que doem no bolso do cajucultor, nós temos a traça das castanhas, né? Essa realmente dói muito no bolso, porque ninguém quer comprar castanha furada, né? Depois nós temos a broca das pontas, né? A broca das pontas, por quê? Porque ela, praticamente, ela vai no calcanhar de Aquiles, né? Ela cava faz uma galeria, aquela inflorescência já era. E a cochonilha, né? A cochonilha e a mosca branca, né? Essas duas, elas são terríveis. No caso da mosca branca, que você tem falado bastante, a mosca branca, eu digo que a mosca branca, além da queda do coice. Por quê? Porque as ninfas, elas excretam uma substância açucarada que serve de substrato para a fumagina. Essa fumagina reveste a superfície da folha, impedindo a respiração e a fotossíntese. Ou seja, a planta não vai produzir nada, absolutamente nada, né? E a cochonilha, que ela vai lá na inflorescência, a inflorescência murcha. No caso, então, essas são as principais. Em algumas regiões, tem também o besouro vermelho, que é um desfolhador, né? Eventualmente, mané magro também, em algumas regiões, eles atacam, né? Esses que eu citei anteriormente, vamos dizer assim, são os campeões de audiência, esses primeiros. No caso das doenças, antracnose, né? Antracnose, por exemplo, agora mesmo, essa semana, eu vi muita antracnose em diferentes materiais, no 226, 09, então esse leva peia grande de andar antracnose, e as condições desse ano estão melhores do que do ano passado, né? Nós temos umidade elevada, temperatura, umidade, chuva, essa história toda, então a antracnose está vindo com muita velocidade. E cheguei a ver também já oídio, que é outra doença também, que até bem pouco tempo não tinha expressão econômica, mas o oídio também, esse ano, ele já está aparecendo. O ano passado, por exemplo, ele apareceu um pouquinho depois da antracnose. Então, antracnose, oídio, em termos de doença, assim, são as principais. Em algumas regiões, a gente tem, por exemplo, no Piauí, a questão da resinose, causada pelo lázio diploide, né? E, assim, que eu estou lembrado agora, seriam essas três doenças. Existem outras de menor expressão econômica. Tem o PPH, né, que é a podridão preta da haste, esqueci de falar, e acho que isso. Rapidamente aqui, o HD às vezes dá uma deslizada aqui. Não, mas é isso mesmo. Mas, quer dizer, que às vezes tem alguma variação de região para região. Eu vou ficar devendo a resposta com relação à questão do predador da mosca branca. Eu não estou lembrado aqui no momento. Vou ficar devendo. Mas, de forma geral, Vitor, eu acho que, assim, né, porque tudo depende da fase também, né, do predador da fase. Mas o que a gente tem observado, às vezes, em campo, por exemplo, um pouco do bicho lixeiro, a gente tem observado a presença dele, às vezes. Sim. Isso. Um pouco também da joaninha também aparece. Mas, como você disse, é porque depende muito também do sistema, né? São sistemas, às vezes, que você já vem no manejo, digamos, químico, convencional. Às vezes, você elimina um pouco também os predadores, os inimigos naturais. E, às vezes, são sistemas, digamos, que convivem de forma um pouco mais harmônica. Você tem essa tendência a ter uma presença maior também dos inimigos, né? Cássio, mas a gente pode dizer. Já que nós estamos falando de doença, de praga, e eu queria aproveitar aqui para deixar uma mensagem também. Eu tenho visto em grupos de WhatsApp alguns vídeos assim, que me deixam bastante preocupado sobre a forma como as pessoas estão aplicando veneno, né? Nas plantas. Porque é o seguinte,
A turma diz, é agrotóxico, é defensivo agrícola e tal. Eu falo que é veneno, porque se a gente usar essa linguagem veneno, a pessoa vai ter mais cuidado na aplicação. Então, sem o mínimo de equipamento. Então, você pega uma pistola, sobe num trator e sem nenhuma máscara, sem nenhuma luva, o efeito da deriva vem para cima dessa pessoa e os efeitos colaterais, eles começam a aparecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, esse é um ponto que realmente as pessoas têm que ter mais cuidado, né? Cuidado consigo mesmo, porque você termina matando a praga, mas mata você também, né? Essa questão do uso de equipamentos de proteção individual. Assim, ter mais cuidado com essa Vitor, isso é extremamente preocupante, extremamente mesmo. E aí eu vou lhe dizer uma coisa que eu não sei se vai lhe deixar triste, mas eu, por exemplo, eu tenho um EPI, né, um EPIzinho não meu, mas de demonstrativo, e às vezes eu costumo levar em algum treinamento, visita, até para mostrar. Se eu lhe disser que até agora, curso, oficina, eu não ministrei nada em que eu chegasse e perguntasse, pessoal, vocês sabem o que é isso? Vocês usam? Se tornou algo distante das pessoas. Até isso me assusta demais. Porque aí porque primeiro quando você entra nesse espaço, você já sabe que são pessoas que estão ali realizando pulverizações, fazendo atividades de manejo de pragas, às vezes utilizando produtos que nem você disse, que não são nem registrados para aquela cultura, né? E a gente diz, você precisa, mas é quente. Mas já é quente é para lhe proteger, ele é feito para nem sair nada, nem para entrar nada. Então, ou seja, você tem que fazer isso pela sua saúde. E aí eu boto a bomba nas costas para poder mostrar, dizer assim, não tem nada que ter medo, sabe? É algo simples e que traz essa garantia da saúde da pessoa que você falou. E aí eu vou fazer até um alerta, aproveitando a sua também, é a questão de ser orgânico, ser biológico. Não é porque é orgânico, porque biológico também está ok, não. É um produto, você está utilizando ele, é um produto biocida. Então, se você está utilizando para controlar um determinado organismo, ele pode oferecer risco à sua saúde de alguma forma. Então, não é porque é químico, porque é orgânico, porque é biológico. Vai realizar uma intervenção, um controle, sempre use o EPI. Se lembre que você está protegendo a você, a sua saúde. Não existe bem maior do que a sua saúde. Então, acho extremamente importante a colocação que você fez, Vitor. Era algo que eu acho assim, ia passar batido. E que eu acho que tem que ficar esse alerta, extremamente importante mesmo. Viu? E aí, é isso mesmo, Marta. A Marta fala e é difícil. São itens essenciais. E às vezes, como eu digo, chegou uma época que o pessoal achava que custava R$200. Hoje, um kit de EPI, digamos, se você colocar uma máscara boa, tudo direitinho, você gasta ali R$100 e poucos. Não é algo fora do patamar também. A gente tem que dar um jeitinho de conseguir, sabe? É muito importante mesmo. Mas, Vitor, vou tentar retomar, né, para a gente tentar pegar. Mas, por exemplo, Vitor, eu tenho acompanhado até alguns vídeos seus, que você até aponta, por exemplo, como no caso do Oídio, que ele antes não assumia tanta importância dentro da cajucultura, e que hoje, como você disse, ele se tornou chave, né? Eu não me engano, aí você me corrija se eu estiver errado, né? Porque eu fiquei um pouco... Mas eu acho que você chegou até a citar uma vez que hoje talvez seja um dos grandes gargalos, se não o maior gargalo da cajucultura, o manejo do oídio, né? E aí, como produtor, Vitor, ele pode, por exemplo, identificar inicialmente quais seriam os alertas, por exemplo, que a planta começa a dar para ele, que ele pode observar nos frutos, para então perceber que o oídio está presente lá dentro da lavoura dele. O caso do oídio, eu costumo dizer o seguinte, que não adianta fechar a janela depois que o ladrão entrou. É o caso do oídio, se aplica muito bem. Por quê? Porque o controle não é fácil. Existem produtos químicos que controlam essa doença, mas o monitoramento é super importante, a inspeção. Então, logo que o cajueiro começa a emitir os primeiros botões florais, então você já começa a monitorar, né? Então, os sintomas são fáceis de identificar. Inclusive, como você falou, eu fiz um vídeo recente mostrando a diferença entre os sintomas da antracnose e do oídio, né? No caso do oídio,
se caracteriza por uma espécie de uma cinza, né, na superfície dos botões florais, das inflorescências. As inflorescências elas murcham. Na folha também existe uma espécie de um pó branco na superfície, né? É fácil de identificar, né? Quem tiver alguma dúvida, inclusive, pode entrar no canal da Cajucultura no YouTube, que tem um vídeo específico sobre isso aí. Mas a questão do monitoramento, ele é fundamental para isso aí. Por quê? E o controle preventivo. Existem vários produtos hoje recomendados, produtos à base de enxofre, né? Por exemplo, que você pode controlar muito bem, né, se fizer o controle preventivo. Não adianta querer resolver depois que a doença apareceu. Que é difícil o controle, é muito difícil. Falo isso por experiência própria no campo. Agora, se você estabelece, né, olha, aquilo que eu falei, que você está frequentemente andando dentro da sua área para ver tudo isso, aí é fácil de você identificar. Não adianta, depois de um mês que você passou sem andar na área e viu lá já, aí é difícil. Vai gastar mais dinheiro. O custo do reparo, né, é menor do que o do cuidado, é maior do que o do cuidado, dizia-se, né? A prevenção é o melhor remédio, né? A prevenção é o melhor remédio. E, como eu falei, existem produtos resistados, produtos baratos, enxofre, por exemplo. Né? Exatamente. A base de enxofre, inclusive, a calda sulfocáustica, né? Um produto, às vezes, de baixo custo, que tem um resultado bem interessante também para controle. Perfeito, perfeito. Excelente. Vitor, e aí surgiram duas perguntas aqui no chat, né, no bate-papo. Primeiro, se é possível, por exemplo, ter cultivos de caju a 450 metros de altitude e 1.200 milímetros de precipitação. Precipitação boa, até interessante, bem interessante, né? Mas 450 metros de altitude. Esse ano, em Beberibe, tem regiões que já choveu isso aí. Maravilha, 1.400, né? 1.400 milímetros já. Muito bom. Esse ano está bem atípico. Mas é o seguinte, vai depender da distribuição dessa chuva. Por quê? Se você tiver isso distribuído ao longo do ano, é complicado. Por quê? Porque o cajueiro precisa de uma estação seca bem definida para expressar a sua máxima diferenciação floral. Ele precisa de ter uma sinalização de que, parou de chover, aí é como se fosse um gatilho que dispara para a emissão de flores e ele começar a trabalhar. Entendeu? Então, por exemplo, esse ano, o que aconteceu muito, o que está acontecendo muito, eu vejo em algumas regiões, o cajueiro ele está assim, meio que perdido. Você pega o BRS 226, por exemplo, aqui nessa região de Beberibe, eu estou sempre falando de Beberibe, né? Que ele começa a florar, bota o maturi, aí vem chuva, pá, aí ele para, né? Aí dá uma estiagem de uma semana, duas, aí ele já começa de novo. Aí, quer dizer, ele está perdido, porque ele precisa de que essa estação seca seja bem definida para ele realmente partir para valer na emissão de flores aí, e assim por diante. Então, a resposta a essa pergunta vai depender da concentração. É concentrada em 4 meses, 5 meses. Você tem quantos meses de período seco? Isso é que vai definir que a colheita vai ser no período seco, né? Se tiver. Ou seja, ele é uma cultura que depende da estiagem, dessa estiagem para poder ter esse processo de florada mais intenso, né, Vitor? Isso, exatamente. E aí, Vitor, outro colega tinha perguntado também com relação a solo, né? Como ele poderia driblar ou substituir, por exemplo, uma análise de solo no momento de fazer uma adubação. Antes de eu passar a pergunta para você, eu vou até dizer, é muito importante se você tentar conseguir fazer, sabe, a análise de solo, colega. Porque, assim, isso vai trazer para você, digamos, apesar da dificuldade hoje, que a gente tem que mandar via correio para os laboratórios, né? Mas eu acredito que talvez possa trazer para você aquele resultado mais próximo, né? Mas, Vitor, pensando nessa agricultura, às vezes, que ela não dispõe desse mecanismo, né, da análise de solo, como o agricultor pode, por exemplo, pensar na adubação ou pensar no manejo nutricional do cajueiro? Será que tem uma dificuldade? Ou será que ele pode, por exemplo, tentar fazer um manejo ali em cima de uma média para tentar obter um resultado, digamos ali, próximo do satisfatório, né? Eu sempre digo o seguinte, Cássio, assim,
antes de pensar até numa adubação, o mais importante é se fazer uma calagem. Porque muitas vezes se faz uma adubação, se gasta dinheiro com adubo, sem fazer uma calagem, e o que acontece? Você termina jogando dinheiro fora, ou por superestimar ou por subestimar as necessidades da planta. Então, quando você faz uma calagem, qual é a vantagem de se fazer antes uma calagem? A análise do solo ela é super importante. Infelizmente, nós ainda temos muita dificuldade de laboratórios, de preço, de envio de amostra. A gente sabe que isso realmente não é fácil. Mas, assim, a vantagem da calagem, principalmente em solos arenosos, como a maioria aqui, estou falando aqui do Ceará, por exemplo, são solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica, a vantagem é que ela termina tornando disponível alguns nutrientes que estão ali no solo, na planta, né? Então, é importante. Agora, para você fazer uma boa calagem, você precisa ter uma análise de solo para saber, né? Eu vejo, às vezes, a pessoa coloca 3, 4 toneladas de calcário por hectare. Isso é um absurdo. Às vezes, sem uma análise de solo, né? Se fizesse uma análise de solo, talvez fosse o quê? 1 tonelada, no máximo 2 toneladas por hectare. Então, quando você coloca uma quantidade excessiva de calcário, o que vai acontecer? Você vai terminar tornando indisponíveis alguns nutrientes, né? Porque existe aquela questão você vai aumentando o pH e alguns nutrientes vão se tornando indisponíveis para a planta. Então, essas questões. Agora, se o cajucultor não tem acesso, então ele, assim, ele vai ter que partir para o olhômetro, né? Utilizar algum adubo orgânico, alguma adubação orgânica à base de estercos, pode ser de várias origens, né? Desde que estejam bem curtidos, né? Não recomendo o uso de esterco na cova de plantio, né? Principalmente porque dá mais problema do que solução, né? Aí seria só uma live só para falar sobre isso. Mas é isso, né? Assim, e ter um controle de plantas daninhas, né? Essa é outra questão importante, né? A questão da poda, como eu falei, eu bato muito na questão da poda, por quê? Porque o cajueiro é uma planta que exige muito sol, né? Quanto mais sol penetra na copa, mais produção você tem. Então, essa é uma questão importante. Então, com relação à adubação, se você não tem uma análise, assim, fica difícil você pensar, não, eu vou aplicar tantas toneladas de calcário, né? Se você coloca pouco, você pode estar jogando dinheiro fora. Se coloca muito além do que precisa, também pode estar jogando fora. É difícil, aí é uma loteria. Você pode, não, eu vou aplicar só 500 quilos de calcário por hectare. Bom, pode ser que você acerte, né? Mas é difícil. É uma loteria. Você difícil. É a roleta russa, né? Você está prescrevendo uma dose sem ter noção de nada. A planta não fala, diz, não, eu quero mais. É difícil. Exatamente. Né? É mais ou menos o que você está passando, Vitor, é o que a gente observa em campo, sabe? Né? Na verdade, é o que você também observa, né? Que é o que a gente... O que às vezes a gente tenta passar para o agricultor, o que eu tento levar para o agricultor, é que não tem como você deixar de fazer uma análise de solo para economizar. Não existe. Você pode deixar de fazer por inúmeros outros motivos, porque não consegue enviar, porque não tem como fazer a coleta adequada, mas não para economizar. Porque o que faz você economizar é a análise de solo, é você ter o resultado. Porque aí, como você disse, às vezes, o brinco esse, eu digo assim, às vezes o nutriente já está aí, já está no solo, aí você vai comprar, se já está aqui, não. Então a gente tem que saber o que tem, para poder saber o que precisa comprar. Ninguém vai à feira sem olhar a dispensa, né, assim. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de tentar ter a noção do que tem no solo. E eu tento, digo assim, que a gente está aqui na região do Baixo Jaguari, por exemplo, daí de Berberiba até lá na frente, a gente tem aqui um triângulo, né? A gente pode mandar para Mossoró, pode mandar para Limoeiro, pode mandar para Fortaleza. A gente sabe que
determinadas regiões não é assim. Mas, por exemplo, a gente que está aqui nesse polo, né, que engloba tanto o Rio Grande do Norte como o Ceará, a gente tem essa oportunidade. E, às vezes, quando você junta o valor, tudo direitinho, desde a coleta, às vezes dá licença R$ 150 para você ter uma amostra. Então, eu não acho caro, sabe? Porque até digo, um saco de adubo hoje está custando mais que isso. Essa disputa que a gente vê aí de fertilizantes, tem feito os fertilizantes cada dia custar mais caro e ficar mais difícil de conseguir. Então, Isso. antes de fazer, é bom, dá para fazer, sabe? Mesmo que precise mandar para longe, dá para poder mandar no correio. Então, não deixe de fazer análise de solo. Muito, muito importante. Perfeito, perfeito. Você foi muito feliz. E essa questão dos fertilizantes químicos, é o que eu falo, a questão da calagem, ela já dá um bom empurrão nessa história. Tem o pó de rocha, essas histórias todas, né? Que tem que ser pensado também como alternativas, né? Além de outras fontes que têm matéria orgânica, né? Exatamente. Até o Marcílio colocou aqui também. O Marcílio, ele é sócio, proprietário de empresa de revenda de insumos. E o Marcílio, ele falou realmente isso, né, Marcílio? Só o que tem no campo é adubação equivocada, calagem equivocada por falta da análise de solo. Então, é um aspecto extremamente importante, sabe? E aí, Vitor, para a gente se encaminhar já para o final, vou até dizer quem tiver suas perguntas, envie, que é para a gente já chegar ao finalzinho aqui, fazer os últimos questionamentos. E agradecer mais uma vez ao Vitor, muitíssimo obrigado, Vitor. Até digo, não, manhã de feriado, né? No domingo, puxar você, né? Mas espero, para a gente, eu digo, é extremamente proveitoso estar aqui ouvindo, desfrutando um pouco do conhecimento que você tem, dessa vivência que você tem. Mas, Vitor, se eu pensar, por exemplo, na cajucultura, como você diz, né? A gente falou muito da castanha, às vezes o olho está na castanha. Mas dentro dessas variedades que a gente tem mais novas, por exemplo, esses clones, né, digamos assim, a gente tem hoje como pensar numa produção de dupla aptidão, ou tanto pensar no pendúnculos, ter aquele fruto de primeira saindo, e aí eu vou usar o exemplo dos meninos ali de Palhano, que são as imagens que eu tenho visto com mais frequência. Dá para pensar numa cajucultura, desde a cajucultura colocando meus frutinhos lá na bandeja, colocando os frutos, 4, 6 frutos ali por bandeja, o vendendo fruto in natura, pensando no, digamos, naquele fruto de segunda, demandar ele, por exemplo, com uma fábrica de polpa, e aproveitar aquele fruto que às vezes está no chão, fruto de terceira para castanha e baga para alimentação animal. Digamos, eu posso ter esse aproveitamento que a gente pensa, e eu acho que você foi muito feliz no começo quando você falou que o caju é uma planta abençoada, né? Ela é uma planta que fornece para a gente muita coisa. Mas o cajucultor hoje, ele pode pensar nesse contexto todinho, para ele se torna um pouco mais difícil. Às vezes ele tem que optar por trabalhar só com produto, ter uma destinação só. A minha dúvida é essa, dá para pensar em diversificar sem ter tanto trabalho, ou seria um pouco melhor de focar numa coisa só e juntar as forças só naquele produto? Não, assim, sendo bem objetivo, assim, a diversificação, assim, acho que é o ideal, né? Até porque eu não recomendo o plantio de uma única variedade de cajueiro na área, até porque isso vai contra uma série de princípios que não vou nem detalhar aqui, senão a gente não vai dar tempo. Mas hoje nós temos materiais de dupla aptidão, né? Hoje existem registrados no Ministério da Agricultura 14 materiais, né? Nós temos os FAGAs, temos os BRS, os CCP, temos materiais também que não são registrados e que são de domínio público por parte dos agricultores, né? Você vê, na região de Severiano Melo, nós temos materiais muito bons, o próprio Tertulino, que está conosco aqui, produz algumas variedades, NP, né, um material conhecido, tem um outro chamado Vermelho Gadelha, tal. Existem muitos materiais além desses registrados, né, e com boa performance no campo. Agora, com relação a material de dupla aptidão, nós temos, por exemplo, o 76. O 76 é um material que, para a mesa, hoje ainda é o mais preferido, embora em algumas regiões do país, por exemplo, no Mato Grosso, eu estive recentemente no Mato Grosso e lá existem áreas que estão produzindo o BRS 226
para caju de mesa e vendendo lá para São Paulo, e com boa aceitação, né? Então, isso varia muito. Então, o BRE, o CCP-76 é um material, assim, do ponto de vista para caju de mesa, de primeira qualidade. E castanha também, né? A questão, o grande desafio hoje desses materiais destinados à mesa ainda é aumentar a vida de prateleira, né? Assim, desenvolver uma variedade que tenha uma maior resistência ao transporte, né? Esses materiais eles têm uma vida curta ainda de prateleira, mesmo sob condições de refrigeração e tal. Então, esse é um ponto. Com relação a materiais para castanha, você mencionou aí o 51, é um material muito plantado nessa região que você está aí, né, de Alto Santo, aí Severiano Melo também, o pessoal planta bastante, Apodi, aquela região. É um material muito bom também. E o BRS 226. Esse material ele tem me chamado muita atenção. É um material assim, ele é bem produtivo, relativamente precoce. Ele é atacado pela antracnose, mas não tanto como, por exemplo, o 76 e o 09. Então, o 09 nem se fala, né? O 09 ele apanha muito da antracnose. Mas o BRS 226 é um material interessante do ponto de vista de castanha e pensando também em caju, né? Então, se eu fosse estabelecer um plantio hoje, eu diversificaria, né? Eu plantaria, por exemplo, 76, plantaria o BRS 226 e o 51. Né? Porque aí eu vou ter castanha, vou ter caju de mesa e vou ter caju para a indústria. Né? Em cima, mais ou menos, do que você falou. Excelente, Vitor. E com relação, Vitor, só para finalizar, vou até ver só, mas se não tiver, a gente já encerra depois desse questionamento. Aí você pode ficar à vontade para já fazer suas considerações também, Vitor. Mas, pensando nesses materiais, eu achei muito bacana por causa disso, né? Porque eles têm essa distinção também com relação à doença, né? O 226, o pessoal relata ele um pouco mais tolerante, um pouco mais, digamos assim, consegue conviver um pouco melhor com a antracnose, né? Isso. E aí, Vitor, digamos, pensando naqueles pequenos agricultores, por exemplo, que eles passam a ter uma perspectiva de parar de vender o caju para atravessador, ou a castanha, né, na verdade, e passar a processar. Dentro de onde você tenha dado, dentro da experiência que você tem, Vitor, hoje, digamos assim, eles conseguem, de certa forma, se organizar para ter esse processamento local, montar uma pequena agroindústria, ou valor disso, isso ainda está um pouco distante. Seria algo que dá, por exemplo, para o cara pensar dentro de uma associação, dentro de uma cooperativa, ou ainda está algo, digamos, ainda um pouco mais distante, no sentido que custa um valor muito alto, está preso dentro das empresas? Eu acho que esse é o caminho, Cássio. Eu acho que esse é o caminho. Como eu falei no início, né, a organização. Você falou aí numa questão que eu considero um dos calcanhares de Aquiles da cadeia produtiva do caju, considerando principalmente que é formado, na sua maioria, por pequenos cajucultores, pequenos produtores, que é o alto nível de intermediação. Né? Então, esse alto nível de intermediação, ele termina penalizando muito quem está na ponta, quem está lá no início do processo, né? Que é o cajucultor. Né? Então, eu vejo que somente com a organização, seja por meio de associação, por meio de cooperativa, é possível se dar um drible nessa intermediação. E em cima do que exatamente você falou, você se organizando, você pode pensar numa pequena unidade de processamento, ou de suco, ou da própria castanha, né? E quando você se organiza, fica mais fácil de você comprar insumos a preços mais acessíveis, né? De contratar uma assistência técnica privada, esse tipo de coisa eu acho que precisa muito, né? Porque hoje essa atividade ela tem se mantido graças à resiliência dos nossos cajucultores, né? Que apanha, mas não desiste. Exatamente, viu, Vitor? A minha origem é toda da agricultura familiar, pai, mãe, avô, bisavô, todo mundo. E
mesmo jeito que eu vejo com a laranja, por exemplo, que é uma cultura que está dentro de mim, né? Mas é essa ligação, como eu digo, quando a gente faz uma coisa por amor, e aí eu acho que, como eu digo, é o nosso, nossa maior riqueza e, ao mesmo tempo, nosso maior gargalo. É a nossa capacidade de, por amor, continuar, né? De continuar realmente, de enfrentar os desafios, às vezes mesmo estando ali, como você disse, na peia. E eu acho que, eu sonho, né? Eu acredito que você também, o momento em que a gente vai ver uma agricultura familiar, primeiro, bem informada, bem acompanhada, tecnificada. Aquela imagem do agricultor com enxadinha na mão ou com um carrinho de boi, vai ser aquela foto que a gente vai tirar, vai visitar no museu, mas eu imagino uma agricultura familiar, como eu digo, com equipamentos, com renda, e o melhor, como você disse, organizada. Acho que a palavra mais bonita que pode ter na minha vida é o cooperativismo, o associativismo. E hoje em dia, até digo, a gente tem um trauma enorme, a nossa região, e eu acredito que não só a nossa, mas o Nordeste por inteiro, ele tem um pouco de receio ainda com a questão do cooperativismo. A gente sabe que a gente viveu uma época de ouro do cooperativismo e acabou tendo aí algumas pessoas que se aproveitaram disso e acabaram deixando para trás um certo trauma, né? Então, quando a gente fala de cooperativismo, eu brinco que o cara parece que a gente está querendo tirar o dinheiro do bolso do cabo, né? O cabo diz assim, não, vem para cá com isso não, que eu não quero não. Não, mas é a ferramenta que a gente tem, a principal ferramenta que a gente tem para a gente crescer, para a gente se tornar maior, então mais seguro. Eu acredito que o principal é isso, é ter segurança dentro da agricultura familiar. O cabo hoje está por cima, amanhã está por baixo. Não, é ter o ano todo ali a sua capacidade de manter a vida digna da família, de manter a sua área de forma digna, né? Que eu acho que é o principal. E aí, Vitor, eu acho que dá para a gente encerrar por hoje. Eu agradeço demais você ter aceitado o convite. A gente ainda não se conhecia. Como eu disse, eu já lhe acompanhava, e já tenho colegas que são apaixonados pela cajucultura, que já lhe acompanham há muito mais tempo do que eu. Espero depois estar lá também participando do Instituto Caju Brasil, de certa forma tentando levar isso um pouco à frente também, fortalecendo a cadeia produtiva. E, primeiro, satisfação conhecê-lo, satisfação de desfrutar do seu conhecimento, dessa vivência nessa manhã. E aí eu deixo agora o espaço para você fazer suas considerações, Vitor. E, pessoal, quem ainda não segue o canal da Cajucultura lá no YouTube, eu coloquei o link aqui algumas vezes. Depois eu lembrei que no chat não dá para clicar, né? Mas aí vocês podem ir lá no perfil do blog da Cajucultura, que tem lá também para poder ir para o canal. E quem não tiver no Instagram e quiser também, basta ir lá no YouTube e pesquisar blog da Cajucultura, o canal da Cajucultura, que aí tem uma lapada de vídeo, de tudo. Dica de plantio, dica de manejo de pragas, né, Vitor? Espaçamento. Então a gente tem inúmeros assuntos. Eu até digo para mim hoje, é onde está a maior parte das informações de cajucultura no Brasil. É onde está ali concentrado tudo de forma bem organizada. Então, convido a seguir, tanto lá como aqui no Instagram também. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado mesmo. Fica à vontade. Cássio, eu é que agradeço assim, pela oportunidade, né? E assim, quero me colocar à disposição para outras oportunidades, né? Compartilhar o conhecimento que nós temos na cajucultura, né? Afinal de contas, eu estudei em universidade pública, fiz graduação, mestrado e doutorado em universidade pública, né? Então tenho que compartilhar para a sociedade o que ela patrocinou para mim, né? Então essa é a ideia, né, da gente, esse canal da Cajucultura no YouTube, exatamente eu criei com essa finalidade, né? E esse vídeo aqui nós vamos colocar também lá no canal da Cajucultura, tá? Quem não assistiu também pode assistir. E mais uma vez, então, agradecer aos que estiveram conosco aqui, né? E vamos em frente. Grande, né? Vamos em frente que a luta é grande, né, Vitor? Vitor, e a última coisa, a última colocaçãozinha. Eu me enxerguei demais em você agora, Vitor. Como eu disse, né, eu passei 7 anos sem estudar, entre ensino médio e faculdade, consegui entrar na faculdade, fui bolsista desde o primeiro semestre até o doutorado. Então, eu digo, minha vida foi transformada pelo conhecimento, e por isso que hoje eu digo, eu visito agricultores, mantenho atividades não só pagas, mas voluntárias, eu mantenho, na medida que eu posso, eu tento manter alguns grupos de agricultores, algumas assistências, como retribuição por tudo isso que eu ganhei, né? Como eu digo, eu vejo a minha vida hoje, vejo a minha vida antes,
e sei a importância que o conhecimento trouxe para ela, sabe? Não que antes fosse ruim, viu? Que eu até digo, eu gosto de todo tipo de trabalho. Mas porque, como eu digo, faltava um pedaço. E esse pedacinho que eu tenho hoje, graças a Deus, eu posso levar um pouquinho para onde eu vou, viu? Então, eu fico feliz demais, Vitor. Muito, muito feliz. E ter você como exemplo para mim também agora. Viu? Obrigadão. Um ótimo dia para você, um ótimo feriado para você e para todo mundo. E estamos à disposição, pessoal, tanto aqui, no blog da Caju Cultura, quem tiver alguma dúvida, quem quiser sugerir temas também, a gente já tem algumas lives programadas. Próximo domingo a gente não tem, porque é do Dia das Mães, então a gente vai respeitar o feriado do Dia das Mães, e na sequência a gente vem aí com a live junto com o Marcílio, lá da Agrovale, falando um pouco sobre biosoluções e agricultura familiar. Aí a gente está começando a ver muitos bioestimulantes, e a ideia da gente é tentar compreender um pouco mais também como eles funcionam, como podem ser utilizados, e dar continuidade às nossas discussões aqui, trazendo temas relevantes para a agricultura familiar. Então, um abraço, um ótimo dia, um abraço, Vitor, e uma ótima semana para todo mundo, uma semana de luta, se Deus quiser.